Eu sou Sandro Moreira e esse vídeo é uma introdução a Deep Learning. Em se tratando de Deep Learning, hoje uma palavra muito comum, nós vemos em todos os lugares que nós vamos a algum tipo de congresso, ouvimos isso o tempo inteiro, vários pesquisadores falam sobre isso, nós estamos vendo Deep Learning em todas as áreas. Mas o que vem a ser realmente o Deep Learning? Então eu preparei algum material aqui para tentar esclarecer o que é e o que não é o Deep Learning, que muita gente confunde Deep Learning com Machine Learning. Vamos tentar esclarecer isso e depois ao longo dos próximos vídeos a gente vai tentar afunilar trazendo quais são as arquiteturas de Deep Learning, alguns exemplos de Deep Learning, quais as formas de se criar algum tipo de máquina que aprende, né, através de Deep Learning. Bom, apenas para nos situar aqui, a inteligência artificial é um termo já conhecido há muitos anos. Na realidade, foi cunhado em 1950. Muita gente já falou de inteligência artificial. Não é nada novo. Mas por que ele está tão em moda agora? O que aconteceu que deixou ele tão evidente nesse sentido? Bom, no início, a inteligência artificial era focada basicamente em jogos de tabuleiro, algoritmos de busca, em labirinto, busca de alvo. Esse era o principal motivo da inteligência artificial, lá em 1950, quando foi cunhado isso daqui. Um longo período, aconteceu entre 1950 e 1980, até a gente começar a interagir com Machine Learning. Nesse contexto surgiram algumas propostas de máquinas que aprendem, do tipo redes neurais, o conceito de data mining ficou mais evidente, os agentes inteligentes, ou seja, houve uma evolução muito grande entre 1950 e 1980 a respeito do que era uma máquina inteligente. As técnicas de aprendizado, então, foram difundidas nesse período e nós ficamos um bom tempo com esses algoritmos clássicos de aprendizagem de máquina, né, a partir de 1980. O que mudou a partir de 2010 é que surgiu um novo termo mais conhecido como Deep Learning, que nada mais é do que redes neurais artificiais, só que agora em grandes profundidades, ou seja, um grande número de camadas de aprendizagem, ou seja, aumentou-se a quantidade de neurônios artificiais, a quantidade de camadas ocultas, e a rede começou a ter um outro tipo de treinamento para aprender algumas características daquilo que está sendo analisado. Então, Deep Learning nada mais é do que técnicas para se treinar redes neurais artificiais. Como que vem a ser uma rede neural artificial? Falando em neurônios, né, parece uma coisa da biologia. E na realidade é um modelo matemático inspirado nos neurônios biológicos, nos neurônios que nós temos. Então, nos anos 2000, normalmente se utilizavam duas ou três camadas. Porque mais do que isso, quando se aumentava essas camadas para 4, 5, 10, 20, os algoritmos de treinamento que eram utilizados na época, como, por exemplo, o backpropagation ou retropropagação, eles não convergiam, ou seja, eles não chegavam a uma resposta final. Era muito nebuloso tudo que acontecia nessa parte de treinamento das redes neurais utilizando esse tipo de técnica lá nos anos 2000. E por essa razão, talvez que a, a inteligência artificial passou por um grande período em que ela estagnou, né? Ela simplesmente parou nos anos 80 até mais ou menos de 2010, quando surgiram algumas propostas de treinamento de redes neurais artificiais profundas. E assim começou o conceito de Deep Learning. Como funciona o aprendizado de máquina então, tradicional e o Deep Learning? Qual a diferença entre si? Essa ilustração mostra bem essa característica. Se nós analisarmos do ponto de vista da aprendizagem de máquina tradicional, eu teria uma imagem ou um objeto, no caso aqui uma imagem de um cachorro, e tem uma fase de extração de features, ou extração de características desse objeto, dessa imagem que está sendo analisada. Temos então uma imagem ou um objeto, no caso aqui um cachorro, e as características dessa imagem, desses objetos, são extraídas por uma pessoa e colocadas para um algoritmo de treinamento, né, para uma classificação. E essa máquina então aprende a diferenciar o que é um cachorro e o que não é um cachorro. Ou seja, a saída dela é: esse elemento é um cachorro ou não é um cachorro. Mas repare que nós tivemos uma fase de interação humana nesse quesito aqui. O ser humano foi necessário para
alimentar o sistema inteligente dizendo quais são as características desse objeto, quais são as características do cachorro, e no final ele vai falar se aquilo corresponde a um cachorro ou não. Já no algoritmo de treinamento de Deep Learning, as técnicas de Deep Learning são utilizadas apenas a introdução do objeto que nós queremos analisar, da imagem que nós queremos analisar. Toda a parte de extração de características e classificação é feita de forma automática, ou seja, o sistema aprende a identificar quais são os padrões daquele objeto, daquela imagem que ele está classificando e definir se aquilo é um cachorro ou não. Tá? Mas como que ele consegue fazer isso sozinho? Então? Por que o ser humano não é necessário nessa fase de Deep Learning? Algumas técnicas estão evoluindo constantemente. Hoje nós temos alguns algoritmos bem interessantes que conseguem identificar objetos em uma imagem, pessoas em uma imagem, reconhecimento de pessoas em multidões. Para falar um pouquinho de história, Deep Learning teve uma grande contribuição de um pesquisador chamado Yann LeCun, que atualmente é diretor de IA do Facebook. A empresa utiliza as técnicas de Deep Learning para melhoramento dos produtos. A gente já consegue observar isso ao longo dos anos aí, que apareceram algumas características na rede social, como identificar pessoas que estão contidas numa foto, analisar vídeos, esse tipo de coisa. Bom, isso é resultado de Deep Learning sendo pesquisado lá nas redes sociais. Falando exatamente do Google, nós experimentamos cada aplicativo novo, cada versão nova de um sistema operacional como o Android, nós verificamos que ele possui muita inteligência artificial incluída nesse produto. Aplicativos como Mapas, como Galeria de Fotos, o Gmail, o reconhecimento de voz, o próprio comando de voz dentro do aparelho Android, do sistema Android, algumas características de inteligência artificial dentro também do YouTube, o serviço de tradução, a parte de pesquisa dentro do Google é muito forte nessa área de inteligência artificial. Ou seja, por esse gráfico a gente pode notar que houve um crescimento muito grande, vertiginoso, que está acontecendo dentro dessas empresas. Tanto de Google, se a gente for analisar outras empresas como Facebook, IBM, Microsoft, a gente vai ver um gráfico com um comportamento semelhante. Ou seja, nós temos hoje um consumo muito grande de empresas que estão precisando dessas técnicas de Deep Learning para evoluir os seus algoritmos inteligentes. Okay? E isso é uma tendência não só nas empresas maiores, como essas que eu citei, mas as empresas menores estão percebendo também que elas precisam melhorar a qualidade dos seus serviços, a qualidade do seu atendimento ao cliente através de técnicas de inteligência artificial. E nesse caso, quem está ganhando é o Deep Learning, as técnicas de Deep Learning. Bom, em se tratando de redes neurais, qual que é a diferença então de uma Deep Learning de uma rede neural comum, como a gente estudava anteriormente, como a gente ainda aprende ainda na faculdade, quando nós falamos sobre inteligência artificial, a gente estuda redes neurais. O que mudou, né, de uma rede neural comum para Deep Learning? O primeiro impacto que aconteceu foi a grande quantidade de camadas. Né? As redes neurais eram mais simples, com poucas camadas. Né? Aqui eu tenho um diagrama, o primeiro diagrama de rede neural é simples. A gente pode observar esses pontos vermelhos são as camadas de entrada, os laranjas são as camadas ocultas e os azuis são as camadas de saída. Então, nesse primeiro modelo, eu tenho as entradas, uma camada apenas oculta e uma camada de saída. Comparando com o gráfico ao lado de uma Deep Learning, nesse exemplo aqui, ela ainda é pequena ainda. Nós temos a camada de entrada, 4 camadas ocultas e a camada de saída. O primeiro fato que a gente percebe que mudou foi a grande quantidade de neurônios, camadas que apareceram aí. Em 2006 foi quando começou essa ideia de se treinar redes com múltiplas camadas.
com uma maneira diferente foi através de um algoritmo chamado de máquina restrita de Boltzmann, que é o RBM. Uma quantidade arbitrária de camadas poderiam ser treinadas, né, com esse tipo de técnica de Deep Learning. Os resultados para esse tipo de evolução foram maior acurácia, ou seja, maior precisão no reconhecimento ou na predição de alguma coisa. A inclusão de arquiteturas de computação em CPU e GPU também ajudou bastante nesses treinamentos, nessa evolução. Também o processamento distribuído também foi bastante utilizado para que esse tempo de redução do tempo de treinamento, né, ao longo dos anos. E também o design da rede foi aumentando, foi se colocando cada vez mais camadas. As redes são um pouco maiores hoje do que uma rede comum, uma rede neural comum, clássica. E também houve uma grande, hoje, ciência, que é a parte da otimização de parâmetros. Quando nós estamos falando de neurônios, esses neurônios, eles são nada mais do que funções, modelos matemáticos. Então, eles precisam de entrada, eles fazem uma série de cálculos e produzem uma saída. Nessa série de cálculos que ele faz, ele tenta aproximar, na verdade são aproximadores de funções, ele tenta aproximar o resultado, né, de acordo, balanceando os pesos até encontrar aquilo que seria o padrão que ele está buscando naquela entrada. Então isso leva algum tempo e ele vai ter que fazer um ajuste de pesos que ele está utilizando, dos cálculos que ele está fazendo. Esse ajuste, que nós chamamos de parâmetros, acontece por várias camadas e várias vezes durante o treinamento de uma rede neural. Então, quanto maior a quantidade de parâmetros que ele faz, mais tempo esse treinamento leva. E a acurácia, ou seja, a precisão dele, é impactada diretamente nesse treinamento. Então, a otimização de parâmetros é hoje um grande desafio de se fazer algoritmos de Deep Learning. Nós vamos chegar nesse ponto quando a gente for falar sobre algumas arquiteturas específicas. A rede comum, neural comum, mais conhecida como Perceptron, e depois o Multilayer Perceptron, por apenas adicionar camadas aos modelos Perceptron de redes neurais, eles são para coisas simples, para decisões simples. Ou seja, aquele problema de decidir se é um cachorro ou não, é um problema que a gente chama de problema linear. Ele não tem muitas opções de resposta. Então, ele até conseguia resolver esse tipo de problema. Mas quando nós temos um problema mais complexo, como extrair uma série de características de um objeto para depois dizer se aquele objeto é ou não é alguma coisa, então essa grande quantidade de elementos, de variáveis disponíveis, já inviabiliza a utilização de uma rede Perceptron. Então, se criou as Multilayer Perceptron, que são as outras camadas ocultas, mas mesmo assim elas não convergiam onde se aumentavam muito as camadas, e se você não aumentasse, dependendo da quantidade de características que você vai extrair, ela não conseguia chegar a um resultado final. Então, por isso, a questão de problemas mais complexos terem que ser resolvidos através do Deep Learning. Problemas complexos como o quê? Como reconhecer pessoas numa imagem, com uma fotografia com várias pessoas, você reconhecer o rosto dessas pessoas, isso é um problema muito complexo. Definir que tipo de objeto é uma imagem, talvez parte dessa imagem seja oculta. Se você tiver uma imagem de um gato atrás de uma cortina, você tem só parte do gato visível, mas ainda assim continua sendo um gato. Numa rede Perceptron, ele não conseguiria extrair exatamente o que é aquele objeto. Uma rede, através de arquitetura de Deep Learning, isso é possível. Por quê? Porque todas as outras características levam a ela concluir que é um gato. Mesmo que ela não esteja vendo a cara lá do gato, não esteja vendo o gato por inteiro, mas ele está vendo um pé, está vendo o rabo, as patinhas, ele vai dizer que isso é um gato. Então, por quê? Porque existe uma série de elementos que estão dizendo para ele que é um gato. Então, uma rede neural comum, do tipo de Perceptron, que resolve problemas lineares, ela não vai conseguir chegar num resultado. Já as técnicas de Deep Learning vai conseguir sim. Hoje nós temos aqui
uma grande variedade de redes neurais profundas. Aqui, só para comparar, esse diagrama mostra a rede Perceptron, que é esse primeiro diagrama com esses 3 elementos. E depois nós temos a de retropropagação, né, as mais camadas, Adaline, Multiline, Perceptron. E aí começam os algoritmos de Deep Learning. Né? Olha a quantidade de camadas que foram sendo acrescentadas ao longo dos anos. Né? Isso de 2010 para cá. Então, não é muito tempo assim. E essa quantidade de camadas e algoritmos que foram utilizados aí criaram arquiteturas bem interessantes. Hoje bastante conhecidos como as redes neurais recorrentes, redes neurais convolucionais, os autoencoders, as redes GAN, o LSTM, que é o Long Short Term Memory. Temos uma grande quantidade hoje de arquiteturas sendo utilizadas pelos pesquisadores para resolver os mais diversos problemas. Uma rede pode ser criada do zero, sim, mas possivelmente você terá que fazer um ajuste muito fino dela até você conseguir provar que aquela arquitetura realmente é interessante. Então, como que a gente faz para começar nessa área de Deep Learning? A gente pega, estuda essas camadas, essas arquiteturas presentes hoje e faz algumas variações em cima dessas camadas. Né? Ajuste de parâmetros, otimização de parâmetros, como eu disse anteriormente, a gente faz em cima dessas arquiteturas que já estão testadas, que já estão mais do que provadas que elas funcionam. Mas nós precisamos escolher bem qual é o tipo de arquitetura que vai resolver o seu problema, e aí sim a gente passa a definir os nossos ajustes de parâmetros em cima dessa arquitetura. Em se falando de redes neurais convolucionais, que talvez seja uma das mais populares aqui, e eu gostaria de focar nesse exemplo aqui, a gente pode ver que existe uma camada de entrada, as camadas internas, que são esse emaranhado de conexões entre esses bolinhos que são os nossos neurônios, e por último a gente tem uma camada de saída. Nesse exemplo em si, está sendo utilizado um reconhecimento de uma pessoa, né, passando uma imagem de um rosto para essa rede neural. Note que na camada de entrada a gente tem o rosto dessa pessoa, uma imagem, aí está em preto e branco, o rosto dessa mulher. E na primeira camada, então, o que essa rede faria? Essas imagens, elas são compostas de linhas, de figuras geométricas. Então, nessa primeira fase, os neurônios eles estão buscando encontrar esse tipo de limite de linhas geométricas. Na segunda camada, eu tenho filtros diferentes que vão tentar localizar elementos como olho, nariz, boca, e assim tentar encontrar padrões nessas imagens, combinando esses filtros que foram encontrados na camada anterior. E na próxima camada, você já observa que ele já tem alguns modelos de objetos que já começam a se parecer com rostos. E aí, nas próximas camadas, ele consegue classificar que tipo de rosto é esse, ou essa pessoa, quem é essa pessoa. Então, funciona dessa maneira. A visão computacional clássica que a gente faz manualmente, que a gente estuda nessa área de computação, essas fases são as mesmas. Mas lá eu tenho que escrever um filtro para detecção de limites, para detecção de canais de cores, para ajustes para detectar quais são os objetos que compõem, os objetos geométricos que compõem aquela imagem. Então, basicamente, ele está fazendo a mesma coisa. Mas ele não precisou de uma interação humana para dizer para ele que ele tem que fazer isso. Ele aprendeu isso sozinho. Ele apenas pegou uma imagem, começou a analisar essa imagem e conseguiu identificar que ali existe um rosto de uma pessoa. E a partir daí ele consegue até classificar que tipo de rosto é esse, quem é essa pessoa nessa imagem. Então, é uma técnica bem interessante que está sendo utilizada, por exemplo, para reconhecer você nas fotos que são postadas na rede social do Facebook. Ok. A arquitetura de rede neural convolucional ela funciona basicamente dessa forma. Eu tenho uma entrada, nesse exemplo, uma imagem desse cachorro ali no input. Depois eu passo por camadas que vão fazer os procedimentos chamados convoluções. Essas convoluções nada mais são do que uma análise da matriz de pontos que compõem essa imagem e cálculos em cima disso.
várias convoluções são feitas e depois ele produz uma saída. Essa saída seria, olha, nas classificações que ele conhece. A imagem do cachorro, por exemplo, ele conseguiu dizer, olha, tem 94% de certeza que é um cachorro. Ah, mas se eu for analisar o conjunto de características de um gato, essa imagem tem 31% de certeza que poderia ser um gato. Então o que a gente faz? A gente joga na mais alta e fala, olha, ele tem 94% de certeza que é um cachorro. Mas por que tem o 31% do gato? Porque tem elementos em comuns, como linhas, como pelos, às vezes esses bigodinhos dele, alguma coisa em comum com o gato ele tem. Então, por isso, ele ainda coloca ali que ele tem 31% de certeza que poderia ser um gato. Então, é uma rede que está bem precisa. A gente pode acreditar nela. Olha, ele tem 94% de certeza de acurácia disso aqui, que é um gato, um cachorro. Então, isso é a forma que as redes convolucionais funcionam. No caso da outra imagem, também existe algumas semelhanças com o cachorro. Por isso, ele ainda consegue dizer, ó, 37% de possibilidade que ele seja um cachorro. Mas eu tenho 91 que é um gato, então eu vou afirmar que é um gato. E assim funciona o reconhecimento de imagens através de uma rede neural convolucional. Essas convoluções nada mais são do que cálculos feitos em cima de matrizes. Uma imagem em si é uma matriz. Nesse exemplo a gente pode observar que essa matriz composta de pontos ou pixels, elas são repassadas para essas camadas da minha rede neural, e a cada camada ela vai reduzindo a quantidade dessas matrizes, o tamanho dessas matrizes. Essas são as convoluções. Ela vai, em algumas técnicas, ela vai pegando a média dessas matrizes, em outras ela pega o maior valor da matriz, e assim ele vai reduzindo, né, fazendo convoluções em cima dessas matrizes, até conseguir classificar que tipo de objeto contém aquela imagem. Nesse exemplo, eu chego no final, uma camada onde eu tenho classificação. Olha, isso aqui é uma cidade ou é uma praia? Esse é mais ou menos a maneira como funcionam essas convoluções. Nesse slide, a gente pode verificar o que ele faz na realidade. Acontece uma varredura dessas imagens. Né? Uma imagem aí seria essa nossa matriz. Então, ele vai escaneando essa matriz em vários pontos dela e calculando, através dos filtros, quais são as novas matrizes que eles estão formando. E, no final, ele consegue diminuir essa matriz em uma dimensão menor. Essa dimensão passa para a próxima camada, conserva-se tudo que ele aprendeu na camada anterior e assim ele vai até chegar ao final, onde ele pode dizer realmente que classe pertence àquele objeto que ele encontrou naquela imagem, ou seja, naquela matriz que ele analisou. Existem dezenas de arquiteturas de Deep Learning conhecidas hoje. E as camadas mudam de acordo com cada arquitetura. Esse primeiro desenho é um desenho de uma arquitetura da AlexNet em 2012, foi quando surgiram as redes convolucionais, a primeira proposta de arquitetura de rede convolucional. E aí, nesse segundo desenho, a gente vê uma rede chamada GoogleNet, a arquitetura GoogleNet, que já foi em 2014, a quantidade de camadas já passou por 22. Então, antes da AlexNet 2012, a gente tinha 8 camadas, e a GoogleNet já temos 22 camadas. Aumentou a quantidade de camadas que tem nessa rede neural. Então, essa arquitetura, ela muda muito, ela varia muito de tamanho e que tipo de ações são feitas em cada camada. Existem camadas de convolução, como eu acabei de citar no exemplo das redes convolucionais. Existem camadas que vão ser conectados os valores que a gente tem na camada anterior, que a gente chama de full connect, e assim ele vai passando de camada em camada até chegar num ponto que é uma camada de classificação. Olha, ele vai dizer realmente que elemento tem aquela imagem, ou aquele vídeo, aquele texto, sei lá, o que você estiver analisando. Então, só para a gente ter uma noção, a gente saiu de 8 camadas e depois a gente foi para 22 na GoogleNet. Mas tivemos, nesse meio termo, algumas arquiteturas propostas de maneira diferente. A ResNet veio logo depois, com mais camadas, e assim nós vemos uma grande variedade de arquiteturas de Deep Learning presentes hoje. Só para a gente comparar, aqui nós temos a LeNet, só o tamanhozinho dela, a primeira ali, a AlexNet, que foi aquela de
de 2012, olha o tamanho que ela já está, a BGG, a GoogleNet, o Inception V3, que é a versão 3 do Inception, também proposta pela Google, e depois a Inception BN, ela vai aumentando essa quantidade de camadas. Né? No caso das Inceptions, ela aumentou camadas que são, na realidade, módulos e que tem uma outra subarquitetura ali dentro. Então, a quantidade foi aumentando, a complexidade dela foi aumentando um pouquinho também. Mas nada que seja tão complexo assim. Tem a sua dificuldade? Claro que tem. Uma prova disso é que a gente não vê todo mundo trabalhando com isso. É uma busca muito grande de pessoas que trabalham com Deep Learning hoje. Então, tem a sua dificuldade, mas também tem as suas vantagens. Tá, fiquei interessado. Como é que eu vou começar isso, então? Como que eu vou começar a trabalhar com Deep Learning e fazer alguma coisa funcionar em Deep Learning? Bom, primeira coisa, nós vamos entender que não é uma tecnologia que está pronta, eu tenho que construir isso. Eu preciso de linguagens de programação, eu preciso de algumas bibliotecas que vão me ajudar com esses cálculos, que na realidade vocês podem perceber que são cálculos matemáticos, são cálculos em cima de matriz. Então, eu preciso de algumas bibliotecas que vão nos ajudar a fazer esse tipo de operação. E aí que entram ferramentas com pacotes de multiplicação de matrizes, algumas bibliotecas, como no caso o TensorFlow, como Keras, linguagens que vão nos ajudar, como Python, R, Ruby, e assim por diante. Alguns ambientes, como Python, bibliotecas de gráficos, como Pandas e assim por diante. Então, existe uma grande caixa de ferramentas que a gente precisa montar para se trabalhar com Deep Learning. O meu propósito com esses vídeos de agora em diante será exatamente esse. Nós vamos aprender alguns ambientes que nós podemos montar para trabalhar com Deep Learning e depois a gente vai começar a montar algumas pequenas arquiteturas, né, como escrever essas arquiteturas e depois dar alguns problemas para que comece a resolver. É claro que isso não é uma coisa que vai acontecer rápido, nós precisamos de bastante estudo envolvido nisso, mas o que eu vou tentar trazer nesses vídeos de agora em diante é um norte para pelo menos que você entenda o que você está fazendo e começar com isso. Okay? Então, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula sobre Deep Learning e eu espero você nos próximos vídeos. Obrigado, até mais.